O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Introdução. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido obras de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam as suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um reforma de si mesmo para os homens em particular. Constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais, que se fundem nas mais rigorosa justiça, é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Esta parte é que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados nos que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e a menos ainda são os que compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leia as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe desapercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e torná-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos, em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso
Grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, do modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e do desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos e todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si sós são